As Forças do Bem. Diamantino Coelho Fernandes. Ditado pelo Espírito do Apóstolo Tomé. Prefácio. Os acontecimentos milenos projetados para este fim de século, assinalando em sua passagem o início de uma nova era para o planeta terreno, exigiram um esforço notável por parte das forças do bem, às quais incumbe a orientação da humanidade terrena. Para dar cumprimento à tarefa de esclarecimento dos espíritos presentemente encarnados na Terra, vários meios foram estudados, debatidos e finalmente aprovados no alto, o primeiro dos quais foi o que deste livro consta, em forma de conselhos dirigidos a todos os homens e mulheres deste fim de século. Desta parte ficou em boa hora incumbido o irmão Tomé, um dos meus apóstolos e muito dedicado servidor, o qual cumpriu com brilho esta incumbência, grafando os belos conselhos que aqui se oferecem a quantos estiverem em condições de compreendê-los e praticar. Na ordem espiritual não existe nenhuma espécie de imposição nem de violência, deixando-se sempre ao arbítrio de cada um aceitar ou não aquilo que de mais alto nos chega para o bem de cada qual. Em face deste princípio, o que as forças do bem se oferece, é exatamente o que concluído fica no presente livro, conselhos de grande luminosidade, oferecidos a todos os viventes da Terra, para que as leiam com atenção, procurando ler também nas entrelinhas o que ficou oculto, e, após o seu devido estudo e meditação, decidirem-se homens e mulheres pela sua prática imediata, como quem se preparasse para uma grande excursão a país desconhecido. Minha presença pessoal, grafando o presente prefácio, obedece a duas razões igualmente importantes: dar meu inteiro apoio ao livro do irmão Tomé, pelo seu elevado merecimento, num esforço que eu acompanhei muito de perto, de parceria com este outro filho a quem muito estimo, e dizer a todos os leitores que, embora vestido da responsabilidade recebida do Pai Celestial, de orientar e responder pelo progresso dos seres humanos encarnados neste planeta, embora vestido de tão grande responsabilidade, atendo com alegria a todos os chamados e invocações de quantos necessitem do meu auxílio pessoal ou espiritual, em seus labores terrenos. Este mundo visível para vós, assim como aquele em que vivem milhões de espíritos que também passaram pela Terra, não estão de modo algum separados, filhos meus. Eles se interpenetram e se completam, diferindo apenas quanto ao estado vibratório. O que fazeis neste plano, por mais recôndito, é perfeitamente visível nos demais planos, embora isto vos pareça impossível. Por conseguinte, todo o empenho que ora fazem todos os espíritos de Deus aqui denominados apenas forças do bem, é no sentido de chamar vossa atenção para o lado espiritual da vida, onde reside toda a vossa felicidade. Louvo neste prefácio mais este esplêndido esforço de Tomé e seu dedicado intermediário, também meu antigo servidor, e peço-vos, filhos meus, que recebais estes luminosos conselhos, como bem disse Tomé, como um escaleiro que se vos oferece em pleno oceano para vos conduzir ao porto seguro da vossa salvação espiritual. Dizendo-vos o que aí fica, desejo reafirmar-vos, filhos e filhas da terra, a minha inteira cooperação com todos vós, sempre que solicitada, pelo meu desejo imenso de receber-vos um dia em meu coração que não cessa de vibrar de amor por vós. Aqui vos abençoe e se despede este vosso verdadeiro amigo, Jesus de Nazaré. Palavras de Maria Santíssima às suas filhas terrenas. Minha palavra despretensiosa dirige-se neste momento a todos os espíritos vivendo presentemente em corpos femininos na Terra, a quem eu chamarei minhas filhas terrenas. Minha palavra despretensiosa tem o único objetivo de chamar sua atenção para os belos e úteis conselhos que por determinação do Senhor Jesus foram trazidos à Terra, pela necessidade que todos os espíritos encarnados têm, de os conhecer e pôr em prática. Mas desejo dirigir-me igualmente aos espíritos viventes atualmente em corpos masculinos, a quem quero e estimo também, entre os quais tenho a alegria de contar muitíssimas dedicações. Eu venho acompanhando o trabalho do irmão Tomé e deste seu intermediário, desde o primeiro capítulo deste pequeno, porém valioso livro, e sou testemunha do esforço de Tomé, o antigo e dedicado apóstolo de Jesus, no sentido de trazer à Terra uma palavra verdadeiramente útil a todos os encarnados. Todos nós, no alto,
Estamos empenhados em estabelecer ligações bem sólidas com todos os filhos e filhas da terra, a fim de nos preservar de possíveis sofrimentos e aflições, que podem ocorrer daqui para o fim do século. Tudo, aliás, foi bem claramente exposto do princípio ao fim do livro, não sendo a minha palavra de maior valia a esse respeito. Eu venho atender, porém, e o faço com grande alegria, a um pedido deste filho que tão dedicadamente serviu ao apóstolo Tomé, grafando estas simples palavras para constarem do livro. Assim, quero aproveitar o ensejo que se me oferece para dizer a todas as filhas encarnadas, que atenderei com alegria qualquer pedido que me dirijam, em busca de esclarecimento para seus espíritos. Minhas filhas, vossa vida terrena é muito curta, é verdade, porém no espaço ela é infinita. Os sofrimentos da vida terrena não têm outro objetivo senão apurar as qualidades morais do espírito, as quais representam a vossa própria luz. Creio não necessitar de dizer mais, depois do quanto neste livro foi escrito por esse valoroso apóstolo Tomé, que há quase 2000 anos se dedicou ao serviço de meu filho, o Senhor Jesus. Meditai nos conselhos que ele vos trouxe, porque são verdadeiros, e muito hão de contribuir para a vossa felicidade nos dias que se aproximam. Encerro aqui estas palavras despretensiosas colocando-me à disposição de quantos se lembrem de me chamar, tanto nos momentos de tristeza como de alegrias. Com toda a minha dedicação me subscrevo, a vossa verdadeira amiga e dedicada serva. Maria. Tempos se aproximam. Aceleradamente. A cada um será dado segundo suas obras. Aquele que tem, mas ainda lhe será dado, e aquele que não tem, ser-lhe-á tirado o pouco que tem. Nesta linguagem parabólica está encerrado um dos maiores e mais belos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, em sua última passagem pela carne. Entendê-la, é penetrar o grande segredo que levará o espírito humano à meta de sua perfectibilidade. Dar-se-á, por conseguinte, tudo, aquele que tem merecimento para receber, compreender e assimilar ensinamentos de grande luminosidade para o seu desenvolvimento espiritual, ao passo que nada se dará àquele que, não possuindo as necessárias condições por falta de merecimento, inútil seria beneficiá-lo com aquilo a que o mesmo não saberia dar valor. E aí está mais um ensinamento em torno daquela outra parábola do Senhor, quando disse, não atireis pérolas aos porcos. Tempos, porém, se aproximam aceleradamente, aliás, em que os homens serão chamados a meditar seriamente no seu próprio futuro, quando então abrir-se-ão suas mentes à compreensão destes ensinamentos. A dor, o sofrimento, os fracassos e outros fatores análogos ainda são indispensáveis à grande maioria dos encarnados, no sentido de os conduzir à grande meta do seu destino. O homem aproxima-se ao largos passos da fase em que o interesse puramente imaterial cairá num plano secundário em sua mente, para dar lugar à meditação e ao raciocínio em torno dos problemas do destino, ou seja, em torno do fenômeno da vida e da morte. O homem sensato, aquele cuja inteligência consiga receber do alto as vibrações puríssimas emanadas da mente divina, suspenderá por vezes as suas atividades materiais, interesseiras, e pensará um pouco no destino que o aguarda quando seus olhos do corpo se fecharem para este mundo de ilusões. Ele desejará saber então, se vale realmente a pena ao ser humano vencer uma existência inteira de labores puramente materiais, acumular fortuna sobre fortuna, para certa altura, largar tudo de vez e partir para o desconhecido, sem uma ideia sequer do caminho que terá de percorrer para alcançar determinado plano de vida, onde a fortuna maior ou menor aqui deixada, só lhe poderá proporcionar sofrimento e remorsos. Homens e mulheres a quem estas palavras puderem chegar, suspendei por um instante os vossos cuidados e ouvi-me. Vossa permanência na terra é demasiado curta e vossas alegrias efêmeras. Meditai um pouco no futuro de vossos espíritos, e procurai ser úteis ao vosso próximo, para que possais transformar em luz para vós próprios, aquilo que puderdes dispensar em favor dos vossos irmãos necessitados. Fazei-o, porém, segundo aquele luminoso ensinamento do Senhor, que a vossa mão esquerda não saiba o que derdes com a direita.
Usai ainda de um outro recurso da maior utilidade para o vosso bem-estar, e tranquilidade para os vossos corações. Adquiri o hábito altamente salutar de orar diariamente ao deitar, agradecendo a Deus a proteção e as bênçãos recebidas durante o dia, e pedindo sua continuação para o dia seguinte. Nesse ato, não vos esqueçais, porém, de perdoar as ofensas porventura recebidas durante o dia, assim como de perdoar aos vossos inimigos, que outra coisa não são que irmãos vossos, porque assim como vós, também são filhos de Deus, e um dia todos se hão de reunir para cantar hosanas ao Criador de todos os mundos do universo. Assim procedendo, não chegareis a saber o que de amarguras e sofrimentos conseguistes afastar do vosso caminho. Fazei isto, eu vos peço, pelo grande bem que vos desejo, e podeis contar também a partir de agora com a proteção do vosso irmão Tomé. A felicidade do espírito. Quem poderá assegurar que este pobre planeta de sombras, rios e montanhas, mares e submares, não poderá vir um dia a desintegrar-se e passar a nada mais ser que uma simples poeira cósmica, à mercê dos vendavais peculiares ao imenso espaço que os olhos humanos pensam enxergar? Quem poderá assegurá-lo? Perguntareis todos vós. Podeis ter disto aquela certeza certa, como certo é o término de cada existência humana, pela desencarnação do espírito que nela percorreu um curto lapso de tempo. Perguntareis ainda, provavelmente, quando poderá tal coisa suceder? Eu vos responderei que a eterna vontade não se regula por nenhuma espécie de calendário em seu labor constante, ininterrupto. Isto sucederá um dia, que poderá ser amanhã, um amanhã que pode vir de um momento para outro, como poderá suceder daqui a 1000, 2000, ou 1 milhão de anos do vosso calendário terreno. Mas isso deve ser para os seres humanos o que menos os deva preocupar, porque a preocupação maior, muito mais intimamente relacionada com a sua felicidade, sua tranquilidade e bem-estar, devem todos alimentar. E a felicidade do espírito que mais importa, ou melhor dizendo, é a única que deve importar, porque todas as demais virão em decorrência. A felicidade do espírito não depende do acúmulo de bens materiais, nem do conforto adquirido pelo homem em seus labores terrenos. Não, absolutamente. O homem deve convencer-se de que a existência que está vivendo na Terra, nada mais representa que um simples minuto na eternidade que o aguarda. Nenhum ser humano se encontra agora na Terra pela primeira vez em sua existência infinita, nem aqui estará pela última vez. Antes de ingressar neste planeta de sofrimentos ele percorreu inúmeras vezes os outros planetas menos evoluídos, para não dizer inferiores, e só depois de em cada um deles completar o seu aprendizado, foi promovido a viver na Terra, igualmente em busca de novos e maiores conhecimentos, como a criança que passa da escola primária ao curso ginasial, ao científico e universidade. A vida humana segue etapas semelhantes em seu aprendizado constante e ininterrupto. Felizes serão quantos puderem isto gravar em suas mentes materiais de agora, para sua maior felicidade futura. Já sabemos que a morte não significa o termo de coisa alguma, porque a própria organização fisiológica recomeça a viver em novos organismos através da transformação que no túmulo se opera silenciosamente. Mas o espírito, este apenas se transporta deste plano de vida material ao plano espiritual, onde continua a viver nas condições peculiares a esse plano, desfrutando do que de bom ou mal houver semeado no plano terreno. Certamente ali encontrará velhos amigos, parentes, conhecidos e até inimigos se os tiver. Conhecerá a razão de muitos fatos em que foi partir para os quais não encontrou explicação na Terra, e também se arrependerá amargamente de atos praticados em prejuízo de companheiros de jornada terrena, que poderia ter evitado. Arrepender-se-ão, sobretudo, muitos dos desencarnados, de não terem dedicado maior parte do seu tempo na Terra ao bem do próximo, assim como ao estudo e à meditação sobre a sua própria razão de ser. Assim como o aluno das escolas da Terra deve prestar exames finais anualmente para comprovar o grau de aproveitamento das lições recebidas nesse período, o homem, ao reingressar no plano espiritual, também é chamado a prestar exames, e ai daqueles que nada ou quase nada conseguiram aproveitar.
A única diferença existente nos exames a serem prestados no plano espiritual é a seguinte: enquanto na Terra o aprendizado escolar consiste num maior ou menor volume de conhecimentos, no plano espiritual o resultado do exame, que é obrigatório para todos os desencarnados, consiste em maior ou menor grau de luminosidade para o espírito. É em virtude desses exames que encontramos no espaço milhares e milhares de espíritos, ou estacionados em determinados locais por não poderem enxergar um palmo à sua frente, como costumais dizer na Terra, ou caminhando às apalpadelas como acontece aos nossos queridos irmãos que nasceram privados da luz dos olhos. Mas encontramos também, para nossa alegria, muitos milhares de outros espíritos que, mercê do seu aproveitamento em sucessivas encarnações na Terra, irradiam poderosas vibrações luminosas que servem frequentemente para clarear o caminho àqueles que pouco conseguem enxergar. Que fazer então, meus queridos irmãos terrenos? Bem pouca coisa: desprender-vos dos perigosos sentimentos de ambição, orgulho, ódio, vaidade, e outros que tais, e voltar vossas mentes para o grande Salvador do mundo que é o nosso amado e divino Mestre Jesus, atraindo dia e noite para o vosso lar, e cedendo-lhe um lugarzinho em vosso coração. Ele receberá comovido as vossas preces e responderá prontamente ao vosso chamado. Fazei isso, ainda que a título experimental, e eu vos asseguro que não vos arrependereis. Jesus é o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso guia em todos os setores da vida. Isto é que vos recomenda e vos pede o vosso menor amigo, irmão Tomé. Deus não premia nem pune. A circunstância de se encontrarem ao mesmo tempo em peregrinação terrena, espíritos adiantados, já bastante evoluídos, outros menos do que estes e muitos ainda em princípio de sua evolução como seres humanos, é suficientemente explicada pela lei de evolução que preside e dirige as sucessivas reencarnações dos espíritos. É em virtude desta lei que se encontram contemporaneamente na Terra estas três categorias de espíritos, tal qual se encontram cursando o mesmo grupo escolar diversas categorias de alunos, segundo a série em que se acham matriculados. Dada esta simples explicação, direi das razões da existência ao mesmo tempo em corpos físicos, de diversas categorias espirituais, todas em busca de maiores conhecimentos para a conclusão de seu aprendizado neste pobre planeta. Aqueles que aqui estiveram em sucessivas reencarnações e lograram atingir suas metas, isto é, preencheram o programa com que reencarnaram, continuam suas presentes tarefas, ao mesmo tempo em que vão ministrando luzes e conhecimentos aos que menos sabem, com que também lucram, ganhando luzes novas para seus espíritos. Há, entretanto, encarnados na atualidade espíritos que muito provavelmente daqui serão retirados para outros mundos ou planetas menos evoluídos, devido à resistência em que se têm mantido, em face das oportunidades de evolução que lhes têm sido reiteradamente oferecidas. Guiando-se apenas pelos sentimentos instintivos, esses irmãos nossos se recusam a aceitar ensinamentos que os levariam a elevar suas vibrações mentais até ao nível de moral superior, com que, em consequência, também elevariam o nível moral de sua vida terrena, tendo, porém, já esgotado todas as oportunidades de poderem evoluir na Terra. Estes espíritos, uma vez encerrada a presente peregrinação terrena, deixaram para sempre este minúsculo planeta, para irem reencarnar em outro que melhor se ajusta à sua formação espiritual. Perguntar-me-eis, provavelmente, vós que estas linhas compulsardes, se esta retirada da Terra pode representar uma punição para tais espíritos. Eu vos responderei que não, absolutamente. O Pai Celestial não pune a nenhum dos seus filhos, por maior que seja a falta por eles cometida. Isto pela simples razão de que para o Pai não existe nenhuma espécie de falta. Cada um possui a faculdade de se conduzir da maneira que desejar, de acordo com o seu livre-arbítrio. E devo insistir neste ponto para desmanchar certo preconceito que atribui ao Pai o sofrimento que se apodera dos filhos faltosos, como se fora um castigo do céu. Não, meus irmãos, Deus não premia nem castiga, porque, sendo Ele a bondade absoluta, não se ocupa de tal procedimento, exatamente porque concedeu a cada um dos seus filhos o livre-arbítrio, para se conduzirem a seu bem prazer.
O que sucede então, é que a própria lei se incumbe de premiar ou punir os infratores, segundo atos e atitudes pelos mesmos praticados. Há animo de cada ser humano uma centelha divina que registra automaticamente, isto é, independentemente da vontade ou esforço de cada um, todos os atos e atitudes praticados pelo ser, cujas reações têm de se harmonizar com esses atos e atitudes. Assim, todo aquele que pratica uma ação louvável, meritória, para com o próximo, aviva a luz dessa centelha e isto lhe acarreta uma satisfação íntima, um certo bem-estar que redundará no sentimento de felicidade. Não foi o Pai Celestial quem lhe concedeu essa felicidade. Tal sentimento decorre do avivamento de sua própria centelha, em virtude do bom ato que praticou. Se, ao contrário, o ato tiver sido mau, empalideceu com ele sua luz interna, que é a sua centelha divina, e com isso deixou de enxergar, provavelmente, um caminho justo, e veio a sofrer alguma decepção ou enfermidade da qual não conseguiu livrar-se. Nesta hipótese, igualmente, não houve interferência do Pai Celestial, que nem tomou conhecimento do fato. A cada um segundo suas obras, e a parábola de Jesus, a ninguém se podendo culpar quando as consequências forem contrárias aos desejos de cada um. Ora bem, então, explicarei a razão do afastamento da terra de todos aqueles que aqui não podem permanecer. É que, de conformidade com o princípio de que os semelhantes se atraem, muitos dos atuais viventes da terra persistem na prática de atos e atitudes que muito têm influído para o rebaixamento constante de suas ondas vibratórias, inteiramente incompatíveis com as do meio em que vivem, e que estão sendo elevadas a todo momento pelos espíritos adiantados que aqui se encontram encarnados. Em tais circunstâncias, as vibrações inferiorizadas emitidas pelos encarnados endurecidos em face do aprimoramento moral, estão em harmonia com as vibrações de seres que habitam outros mundos inferiores à Terra, e são por estes atraídos, assim como o ímã atrai a malha de ferro que lhe está próxima. Os espíritos que estão sendo atraídos para fora da Terra, irão viver por largos anos, séculos, nesses mundos inferiores, onde encontrarão oportunidades de se aperfeiçoarem entre seres mais afins com suas próprias vibrações. Perguntar-me-eis ainda, provavelmente, e esses espíritos poderão voltar à Terra futuramente? Minha resposta só pode ser esta, meus irmãos, formulada nesta pergunta. Aquele que ficou na estação por haver perdido o trem, ainda poderá alcançá-lo? Respondei vós mesmos. A Terra também está a caminho de um novo grau de evolução, alcançado mercê da soma vibratória de seus habitantes milenares. E esse novo grau deverá encerrar muitos dos atuais motivos de sofrimento de quantos aqui se encontram nesta hora, e de muitos milhões de outros que devem vir. Mister, por conseguinte, que nenhum passo à retaguarda seja dado pelos homens e mulheres da atualidade, antes, até, que todos se esforcem por alcançar o mais alto nível moral que puderem, para que possam passar no crivo que começou a funcionar desde o princípio do século, e muitos espíritos já recusou por não poderem passar em sua tela. Avante, pois, irmãos meus. Jesus, nosso grande Salvador, é quem me envia a secundar o que muitos outros disseram, pregaram e exemplificaram, na continuidade de sua luminosa pregação de há 20 séculos. Avante, mais uma vez eu vos digo, elevai vossos pensamentos constantemente para Deus, para que os vossos atos correspondam ao mais elevado sentido do bem, da moral e da justiça. É o que sinceramente vos desejo vosso, irmão Tomé. O apóstolo de Jesus. Lei de causa e efeito. Os homens vivem nesta hora momentos verdadeiramente decisivos em sua vida planetária. Vivem momentos que podem valer dias, meses e anos, mas que hão de parecer-lhes realmente momentos, quando os houverem transposto em sua vida atual. Acontecimentos de atuação marcante se precipitam por toda parte, envolvendo crianças, mulheres, homens e animais de todas as espécies, que devem assinalar a transposição de uma era que está prestes a extinguir-se para este planeta terreno. Não se trata, contudo, de nenhuma revolução no sentido guerreiro em que tal fenômeno é conhecido. Não, trata-se isto sim,
de uma evolução prefixada há milenos pelos grandes dirigentes planetários e que agora se cumpre, não apenas no solo firme da Terra, como também nos planos que lhes são adjacentes, habitados por espíritos pertencentes à Terra, embora desencarnados. Chegou o momento psicológico, por assim dizer, em que todos são convidados a modificar para melhor o seu modo de ser, a sua maneira de viver, de pensar e de agir, enquadrando-se nos belos ensinamentos do Senhor, aqui deixados há precisamente 20 longos séculos. Mas não há o que temer em face desta revelação. Aqueles que tiverem pautado sua existência pelas linhas fundamentais do reto pensar, nada devem temer. Aqueles que tiverem esquecido este dever, conforme prometeram antes de reencarnarem, ainda têm tempo de se corrigir e ingressar de pronto numa nova modalidade de vida. Haveres, bens materiais, patrimônio, fortuna, não ajudam os filhos da terra na aquisição de sua felicidade espiritual. O que é da terra na terra terá de ficar, tal como sucede com o próprio organismo físico dos homens, mulheres, e de todos os seres encarnados. Somente os bens espirituais, que são as boas ações aqui praticadas, acompanham o espírito no seu regresso ao mundo espiritual e se integram no mesmo, isto sim, como seu patrimônio. Nada mais pode beneficiá-lo, conferir-lhe poderes, luz, merecimento, senão os reflexos dessas ações aqui praticadas. Ai daqueles, repito, que não tiverem boas ações como parte do seu patrimônio espiritual. Estes irão ser nada mais que mendigos no plano a que forem conduzidos, onde purgarão longos anos de sofrimento moral por não saberem ou não quererem evoluir em sua permanência na Terra. Com o decorrer do tempo, entretanto, também evoluirão, ao cabo de séculos e séculos de penosas reencarnações. Mas, então, por que não aproveitarem a presente enquanto é tempo? Irmãos meus, quisera poder descrever-vos mais ao vivo, tal como numa pintura realista, o quadro real, verdadeiro, da situação dos viventes da hora que passa, em sua próxima volta aos planos do além, como gostais de referir o mundo dos espíritos. Não o farei, entretanto, em obediência a dois fatores importantes. Primeiro, por me faltar a necessária permissão para isso, e segundo porque muitos dos que me lerem talvez ficassem seriamente perturbados com o conhecimento desse porvir, relatado em sua realidade. Deixai, porém, que vossa imaginação trabalhe, que penetre a fundo no mundo espiritual que vos é próximo, e certamente nele vislumbrareis algo bastante para esclarecer melhor o vosso entendimento. Lá encontrareis espíritos que se supõem encarcerados, e, no entanto se encontram perfeitamente livres, sua consciência que os acusa a todo instante do mal que aqui fizeram, e isso lhes dá a impressão de encarceramento. Encontrareis numerosos outros que sentem escorrer-lhes sangue das mãos e não conseguem limpá-las, porque sua consciência os acusa de terem derramado sangue de irmãos quando na terra. Não poucos espíritos encontrareis contorcendo-se em dores, em órgãos nos quais provocaram sofrimento a outros em sua última romagem terrena. Mas não é só. Existem no além outros tipos de sofrimento e estes igualmente fazendo padecer a milhares de irmãos desencarnados. São as sensações, de isolamento e até de abandono que atingem os que na terra abandonaram o lar e os entes queridos, para irem atrás de quimeras. Sentindo-se então frequentemente doentes de um corpo que já não possuem, mas apenas o seu reflexo, clamam pelo cônjuge ou pelos filhos que não podem ouvi-los, e sofrem dolorosamente as consequências do abandono que praticaram. Mas há ainda outras espécies de sofrimento, meus irmãos, tantas quantas as modalidades de atos maus ou inferiores praticados na terra contra os seus contemporâneos. Em face desta grande lei de causa e efeito, só vos resta um único caminho digno, puro, elevado, é procurardes amar ao vosso próximo como a vós mesmos, tal como vos deseja e sinceramente vos pede que façais, este vosso dedicado, irmão Tomé. Contato com as forças do bem. Havia entre os povos da antiguidade, o que vale dizer povos das eras primitivas, a convicção de que quando o homem era visitado pela morte, seu corpo permanecia como um todo, por séculos em fora, nada mais existindo além daquele corpo então sem vida nem movimentos.
Todas as homenagens eram assim prestadas ao corpo e somente ao corpo, porque se desconhecia qualquer possibilidade da existência de algo mais além do organismo físico do homem. Com o perpassar dos milênios, contudo, instrutores espirituais baixaram à Terra em várias épocas, a pregar a existência da alma e o espírito em conexão com o corpo, e também que, com a morte deste, desprendia-se a alma, que voltava a uma região desconhecida, que era designada de várias maneiras. Os ensinamentos dos instrutores foram se desenvolvendo pouco a pouco, até divulgarem a região espacial como o local para onde seguiam as almas desencarnadas, chegando-se finalmente aos ensinamentos atuais, designando os diversos planos do além como o destino das almas ou espíritos, após o encerramento de mais uma trajetória terrena. Sabendo-se, por conseguinte, que a morte não é o fim, e que o túmulo é apenas uma passagem deste para outro plano de vida, forçoso é convir em que se ao desencarnar o homem como a mulher, neste mundo de Deus, terão de ir viver no outro plano, necessário se torna saber como ali serão recebidos e de que recursos poderão necessitar para se manterem. Isto é tanto mais importante quando já sabemos de sobra que tudo no universo trabalha continuamente, trabalha sem cessar, desde o próprio Criador ao mais simples e humilde de seus mensageiros. Trabalha na terra o mais ínfimo dos seres animados, o animal microscópico, em busca de alimento. Trabalham os pássaros de Deus para obterem seu sustento, assim como o resto da criação até o homem, sempre com o mesmo e único objetivo, buscar o alimento do corpo. Ora bem, dessa escala infinita de seres que se movimentam para comer, é o homem único que, tocado pela ideia ambiciosa de riqueza e poder, não se contenta em trabalhar só para comer, mas também para amealhar valores e bens materiais, e de tal modo fazem milhões e milhões deles, que não raros sacrificam a própria saúde, privam-se de uma alimentação regular para não interromperem, ou mesmo para prolongarem suas horas de ganhos. Um conselho altamente benéfico para o espírito, e salutar para o corpo desses homens, é o que nestas linhas eu lhes quero deixar, para que não venham a defrontar-se no amanhã que não tarda, com problemas talvez de solução impossível para eles. Este o conselho, que não é meu, mas de nosso divino Mestre Jesus, e já repetido em toda a terra por numerosos de seus enviados. A Terra é simplesmente uma estância de passageiro aprendizado para todos os espíritos encarnados. Ninguém permanecerá na Terra além do período que lhe foi predeterminado para obter elementos necessários à sua evolução espiritual. Viva o homem a sua vida de integridade e pureza moral, para fortalecer o espírito em sua trajetória multimilenar, até atingir o grau de perfeição que terá de alcançar um dia, como o próprio Jesus e outros iluminados profetas já alcançaram. Para isto, dispense o homem e também a mulher maior atenção aos bens do espírito que aos da matéria, e verá como tudo mais lhe chegará por acréscimo. O que à terra pertence, na terra tem de ficar, e a ninguém é dado prever o dia de seu regresso ao mundo espiritual. Prazeres, luxo, ostentação, diversões, vaidades e ambições de riqueza, podem ser comparados aos anestésicos que apenas retiram a consciência do paciente por alguns minutos. Transposto esse lapso de tempo, tudo volta ao que era, sem nenhuma alteração maior que o fato que dera motivo à anestesia. Tudo aquilo, pois, não passa de ilusões procuradas pelo homem, como vós mesmos dizeis, para vos distrairdes. Neste plano de vida, irmãos meus, só 2 meios de ação vos são realmente úteis à vossa felicidade: trabalhar e orar. Esta vida é demasiado curta para comportar qualquer espécie de distração ou desvio de pensamento. No mundo espiritual, no qual reingressareis mais dia menos dia, não existe necessidade de distração para os espíritos, que não seja o cumprimento de tarefas fraternais e comunhão mental harmônica com as forças do bem, que irradiam poderosos eflúvios em todas as direções. E como sabem os iluminados que esses maravilhosos eflúvios constituem verdadeiro néctar para aqueles que puderem recebê-los, essa única e encantadora distração a que todos nos dedicamos, sempre que nossas tarefas nulo permitem. Pois bem, irmãos meus, tanto quanto nós outros no espaço, também vós podeis receber na terra os eflúvios maravilhosos das forças do bem,
assim estejais em condições e desejosos de os receberdes. Quando, e como? Perguntareis. Muito facilmente. Adquiri desde agora o hábito da meditação diária na hora de deitar. Deixai que vosso pensamento se eleve por momentos, 10 a 15 minutos, às regiões superiores do universo, e imaginai-vos em seguida em contato com as forças do bem, e cedo verificareis com alegria, que todo o vosso ser se inunde de eflúvios de indizível bem-estar e felicidade. Essa prática, além de atrair luz e harmonia para vossos espíritos, inspirar-vos-á um mundo de novos ideais sublimes, e trar-vos-á ainda saúde para o vosso corpo, preparando-o para resistir a numerosas enfermidades terrenas. Fazei isto ainda que por experiência, e eu vos asseguro que jamais a permutareis pela melhor das distrações a que habitualmente vos entregais. Eis o conselho que aqui vos deixa, o vosso dedicado, irmão Tomé. Os dois caminhos. Que a luz bendita do Senhor ilumine todos os seres, na terra e no espaço. Sim, que a luz bendita do Senhor se derrame sem cessar por todos os recantos deste pobre e sombrio planeta, clareando, sobretudo, as consciências dos homens e mulheres em peregrinação terráquea, para que melhor possam aceitar e compreender os belos ensinamentos aqui deixados pelo Divino Mestre há 20 séculos. Amai-vos uns aos outros é um dos ensinamentos que devem acompanhar o ser humano em todos os momentos de sua peregrinação. No dia em que o homem souber aplicar em suas relações diárias com seus semelhantes, aquele luminoso ensinamento de Jesus, a partir desse dia a verdadeira felicidade instalar-se-á em seu coração. Amar o seu próximo é amar o próprio Deus instalado em cada ser humano, é transformar em felicidade o sofrimento, é por termo a um longo passado de quedas e dissabores, lutas e fracassos. É como se o homem caminhasse habitualmente nas trevas e passasse a caminhar à luz extasiante do astro-rei. Os homens do momento que passa, têm, bem definidos, dois caminhos abertos à sua frente, um que representa e continua os sofrimentos inenarráveis de um passado trevoso, em que a vida decorreu num mar permanentemente tempestuoso, que é o caminho das suas ambições de grandeza e poder de domínio sobre os demais, ao longo do qual só encontrou seixos, urzes e espinhos e não poucos abismos disfarçados, nos quais frequentemente se precipitou. O outro caminho é o caminho do bem, da luz e do amor a Deus, e do bem fazer aos seus irmãos. Neste caminho o homem só encontrará alegrias para o seu coração e tranquilidade para o espírito, como recompensas mínimas advindas da prática de boas ações. As ambições alimentadas há milênios pelos espíritos aos quais foi dada a terra por campo de desenvolvimento, só têm acarretado fracassos, sofrimento e atrasos para esses espíritos. Chegou, porém, o momento em que os homens estão sendo despertados desse passado milenar, para o progresso que se desenrola diante de seus olhos espirituais, e a nenhum deles, homens e mulheres, será permitido permanecer como que adormecidos ao chamamento. O progresso do espírito é tão bela coisa, a luz espiritual própria constitui tão grande tesouro, que, se vos fosse permitida uma demonstração prática durante vossa permanência na carne, por certo que nenhum de vós aqui quereria permanecer, ou, pelo menos, tudo faria desse momento em diante para alcançar aquele ambicionado tesouro. A vida terrena, por maiores encantos que possa oferecer, não oferece termo de comparação com a grandiosidade do tesouro espiritual, que está destinado àqueles que se esforçarem por alcançá-lo. Digo se esforçarem, e digo bem, porque nada de bom se pode alcançar sem o esforço próprio, e isto é uma lei universal. Esse esforço é, entretanto, tão suave e tão belo, que mesmo durante o esforço que o homem faça para se tornar realmente bom e praticar as leis de Deus, ele começa a gozar essa pequena felicidade que se amplia, se engrandece, à medida que o esforço continua. E é tão pouco que o homem tem a fazer, que ele próprio se admirará de não ter feito há mais tempo. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. Haverá nisso alguma dificuldade? Absolutamente. Uma simples modificação de raciocínio colocará o homem nesse caminho. Primeiro ele colocará um meio termo em suas ideias de querer ser grande, rico, poderoso,
para desejar apenas o suficiente para viver confortavelmente com o grupo de irmãos que a divina providência lhe entregou na terra, sua família. Partindo deste princípio, verificará o homem com alegria que começam a desaparecer certas questúnculas que surgiam vez por outra em seu meio familiar, e que um certo toque de harmonia, entendimento e maior felicidade se implantou em seu ambiente. Milagre? Não, tudo perfeitamente de acordo com a lei de vibrações. Se seu círculo vibratório passou a girar em maior harmonia com as leis de amor ao próximo, isentas das anteriores vibrações de grandeza e poder, consequentemente, funcionando esta outra lei dos semelhantes, desceu em seu ambiente familiar e mesmo social, uma correspondente vibração de serenidade e harmonia que o homem não trocará jamais por todo o ouro da terra. Irmãos meus, quem através destas linhas vos fala desta maneira, possui, graças ao Senhor, uma larga experiência do assunto adquirida em longas, numerosas e até dolorosas reencarnações na Terra. Minha luz atual já me confere o direito a viver exclusivamente na contemplação e na paz espiritual dos apóstolos de nosso amado Jesus. Por sua determinação, contudo, é que aqui venho dizer-vos estas palavras, com o objetivo de poder contribuir para que em breve possais vós também ascender às iluminadas e encantadoras paragens em que vivem todos quantos resolveram reunir numa única, todas as suas ambições, a ambição de ser bom, dedicado, útil ao seu próximo, como mandam as leis de Deus. Vamos, irmãos queridos, para que ambições de grandeza terrena, se nenhum centavo dela podereis conduzir em vosso regresso à pátria do Espírito. Mãos à obra, pois. Meditai no que aqui vos deixo, qual semente lançada em boa terra, e certamente colhereis uma larga sementeira de luz e felicidade para os vossos espíritos, que é a única coisa que conta, em todos os milênios que houverdes vivido. Mãos à obra, repito, irmãos queridos, e, em vossas dificuldades ou dúvidas, chamai por mim, que me orgulho de ser, sempre, o vosso dedicado, irmão Tomé. Salve-se quem puder. O Senhor do mundo desfere cintilações magníficas de luz e amor sobre os homens e mulheres da era presente, na tentativa de lhes tocar, mesmo de leve, o coração ainda resistente aos divinos chamamentos. Luzes e luzes são derramadas em profusão por todos os recantos da terra, tocando de modo mais direto e persistente aqueles sobre cujos ombros repousam, nesta hora, as responsabilidades de governo em todos os países. Resultados ainda bastante débeis é o que no momento colhe o divino Salvador dessa magnífica sementeira de luz e amor, esperando confiante em que o decorrer dos dias e dos meses apresente resultados mais compensadores. Dos planos preparados na espiritualidade constam as hipóteses, até por assim dizer, imprevisíveis, para o êxito da campanha já em pleno desenvolvimento na Terra, junto ao coração dos espíritos ora reencarnados, para que uma pausa se faça no afã dos interesses materiais e olhem todos para o porvir de seus espíritos em fase de perfeccionamento. Entre as hipóteses alinhadas nos planos acima, há uma pelo menos, que somente com o maior constrangimento virá a ser utilizada pelo Senhor do mundo, é a que prevê a necessidade de ser promovida a partida em massa dos espíritos ora reencarnados, por meios violentos, maiores e mais terríveis do que os já verificados neste século. Sim, meus irmãos, o coração de nosso Senhor Jesus Cristo sangrará, assim como dos seus enviados à terra, se tal recurso tiver de ser empregado para despertar no homem o sentimento de amor e bondade para com seus semelhantes. Então, no que diz respeito aos responsáveis pelo governo das nações, a ação espiritual está nesta hora procurando introduzir sentimentos de tal preponderância, que somente depois de esgotados todos os nossos esforços serão eles, governantes, entregues à própria sorte. Os homens e mulheres presentemente na Terra estão sendo despertados, como já foi dito, para a compreensão e a prática de seus deveres para com Deus. Neste sentido, milhares e milhares de entidades de grande luminosidade, isto é, de grande evolução, trabalham com afinco em todos os recantos habitados, auxiliadas por milhões de outras que, como dedicados auxiliares das forças do bem, secundam dia e noite o trabalho dos primeiros. Se,
Malgrado esse esforço inusitado, os homens persistirem em seus propósitos de acumular apenas bens materiais, ou patrimoniais segundo a moda, então meus queridos, muitas lágrimas hão de certamente brotar em catadupas, em face dos meios a serem empregados para conduzir a pobre humanidade terrena ao seu caminho, o caminho do bem e do amor ao próximo. É preciso frisar que nenhum ser humano se encontra pela primeira vez na Terra. Absolutamente. Aqui tem vindo seguidamente, pelo menos uma vez em cada século, todos quantos atualmente perlustram os ínvios caminhos terrenos. Os progressos já alcançados ainda são infelizmente diminutos em face daqueles que já deviam ter alcançado. Como, entretanto, tudo na vida tem o seu limite, tanto aqui como nos demais planos do universo, soa a hora por assim dizer, do salve-se quem puder, porque o temporal está assaz próximo a desabar. Quem isto escreve recebeu ordem para isso, emanada do coração magnânimo do nosso Divino Mestre e Senhor Jesus Cristo. Salve-se quem puder, pois, deve ser a legenda de quantos resolverem tomar estes conselhos na devida conta e dar começo ao trabalho de sua elevação moral, pela prática somente de atos dignificantes do espírito, e atendimento à divina ordem que neste momento ressoa em todos os pontos da terra. Que os homens releguem definitivamente as bombas atômicas ao esquecimento, e preparem conversações e entendimentos frutíferos para a paz entre todas as nações, e breve estarão em condições de verificar o quanto de merecimento alcançaram, não apenas em benefício de seus governados, como especialmente em benefício próprio. Perguntar-vos-eis certamente, onde a minha autoridade para falar desta maneira concludente com que ora vos falo? A resposta que um dia vos chegará, é que não sou senão um daqueles milhares de enviados do Senhor do mundo, com tarefa predeterminada que eu procuro cumprir da melhor maneira. Ouvi-me pois, amigos meus. Todo o meu salário por este trabalho, eu já o ofereci previamente em favor de quantos resolvam ouvir minhas palavras e pôr em prática os meus conselhos. Cada um receberá pois, com a máxima alegria para mim, a parte que lhe couber por este dedicado esforço de quem se ufana de ser, sempre, o vosso, irmão Tomé. Suave maneira de amar o próximo. Sempre se disse, escreveu e pregou durante séculos e séculos de vida terrena, que o objetivo primordial do ser humano era o crescer e multiplicar-vos exarado na Bíblia. Seria este, então, o objetivo primordial da existência humana, e não outro muito mais nobre, útil e elevado, como seja o aprimoramento do espírito. Muito errados andaram, pois, aqueles que adotaram e pregaram tão esdrúxulo princípio. Chegaram, porém, os tempos previstos há milênios para o acerto de tudo quanto estiver errado, para a colocação do homem em seu devido caminho, que é o caminho do aprimoramento constante de seus dons espirituais. Crescimento e multiplicação já produziram seus frutos no crescimento e multiplicação constante dos meios de morte e de sofrimento, e tempo é já de voltar o homem sua atenção para seu futuro além da carne, caminho que todos seguem há milênios e hão de seguir ainda uma vez mais, neste próximo fim de século. Minha palavra se dirige, pois, a quantos resolverem encarar a sério seu problema espiritual do além-túmulo, e muito lucrarão por certo aqueles que dedicarem ao assunto alguns minutos diários. Devem fazê-lo de preferência no recolhimento de seus lares, após o término de sua faina diária, para que a mente esteja em condições de receptividade às poderosas vibrações que estão sendo projetadas sobre a Terra, envolvendo todos os lares, para que todos, bons e maus, possam delas beneficiar-se. No recolhimento de seus lares, elevem homens e mulheres os seus pensamentos à fonte suprema de todo o bem. Meditem durante o tempo que puderem em seus problemas diários, que são muitos, e também nos problemas relacionados com a partida que serão chamados em dia e hora completamente imprevisíveis. Durante esses momentos de meditação, algo como uma espécie de luminosa semente se infiltrará em suas mentes, cujos frutos não tardarão a aparecer e influir de modo porém altamente benéfico nos fatos de sua vida diária. Notarão quase todos os homens e mulheres que a esta prática se dedicarem, que uma nova maneira de encarar as coisas se lhes apresenta,
surpreendendo-se todos ante a facilidade com que passaram a solucionar certos problemas terrenos, até então bem difíceis de resolver. Aqui deverão semelhante facilidade exclusivamente a ampliação de sua capacidade mental, motivada pela infiltração de novas luzes espirituais em suas mentes. Tão certo e tão seguro estou de que isto acontecerá, irmãos meus, como estamos todos, encarnados e desencarnados, da rotação ininterrupta da Terra em redor do Sol. Coisas admiráveis estão sendo preparadas no alto pelos conselhos dirigentes deste plano de vida, cujo aparecimento entre vós muito vos surpreenderá. Luzes e mais luzes brilharão entre vós, como para demonstrar-vos a todos que a terra não passa de uma habitação fria e temporária, como disse nosso Senhor Jesus, havendo por conseguinte, outros planos onde sereis convidados a viver uma vida, por assim dizer, renovada em todos os sentidos. Certo é, entretanto, que nesses planos de vida não irão os desencarnados encontrar apenas flores e néctar divino, como muitos infelizmente assim esperam. Esses planos podem ser também designados como planos de consciência, e assim sendo, fácil vos será compreender que a situação melhor ou pior em que cada um irá encontrar-se viver, dependerá exclusivamente do estado de consciência da entidade ou personalidade desencarnada. O julgamento espiritual nos planos a que me refiro, é procedido pelo próprio indivíduo, sendo o índice de classificação a coloração, o peso e a densidade da consciência em julgamento. Dois fatores específicos podem, entretanto, homens e mulheres que minhas palavras lerem, classificar-se desde agora como elementos decisivos pró ou contra a vossa felicidade futura. São eles o bem que houverdes praticado ao longo de vossa vida presente na terra, e a obediência com que vos houverdes conduzido em relação àquela determinação do Senhor, amai ao próximo como a vós mesmos. Sim, meus queridos, esta é a chave que abrirá todas as portas à vossa felicidade espiritual. E é tão fácil proceder assim, é tão fácil a todos os homens e mulheres amar ao próximo, que não se compreende a resistência ainda oposta por tantas mentes cultas, a tão salutar princípio evolutivo. Amar ao próximo, irmãos meus, não significa abraçar nem beijar aos vossos semelhantes, absolutamente. Bastar-vos adquirir o hábito de irradiar todos os dias um pensamento de amor, de bondade, de felicidade, em todas as direções, semelhantemente à onda radiofônica, mas feito isto com tal pureza de sentimento, que a onda magnética que do vosso coração se irradiar, conduz a realmente vibrações de amor, bondade e felicidade para todos os vossos semelhantes, e não apenas para os vossos amigos e conhecidos. E sabeis, acaso, o que sucede, no instante mesmo em que vossas vibrações fraternais se irradiam em ondas concêntricas, para o largo e para o alto? Simplesmente isto. Vossas ondas vibratórias, fundindo-se com outras de igual teor, voltam ampliadas ao vosso coração e ao vosso espírito, fortalecendo sobremaneira a saúde do vosso corpo e aumentando a vossa luz espiritual. Vede, amigos meus, irmãos meus, como a suprema bondade retribui a mil por um todos os átomos que seus filhos projetem em benefício geral da humanidade. Fazei isto, eu vos peço ainda uma vez. Tornai-vos também, todos vós, homens e mulheres da era presente, em novos apóstolos do Senhor, irradiando pensamentos saturados de amor, bondade e felicidade para todos os vossos irmãos, e estareis na realidade amando ao próximo como a vós mesmos. É o conselho e o pedido que aqui vos deixo o vosso dedicado, irmão Tomé. Só o amor constrói para a eternidade. Os homens do passado sempre estiveram empenhados no que bem se pode denominar o seu único bem-estar, sem ligarem maior importância ao bem-estar alheio. Construíram aqueles homens, paralelamente, talvez maior desconforto para seus espíritos, ao regressarem ao ponto de onde vieram no mundo espiritual. Muitos desses homens do passado tiveram, por acréscimo às suas ambições, a veleidade de pretenderem tornar-se senhores do mundo em que habitavam, perseguindo, encarcerando e matando seus semelhantes mais fracos, do que estão repletas as páginas da história. Certo é também que numerosos dos potentados de então,
já que estiveram em novas existências, sofrendo quase todos as mesmas penas que impuseram antes aos seus vencidos. Cumpriu-se aí apenas a lei que determina: quem com ferro fere, com ferro será ferido, lei que já existia, antes de existir a terra, e aqui se cumpre como de resto em outros mundos habitados. De um dos homens que mais poderosos se julgaram em sua época, ouvi em confissão memorável perante altos dirigentes espirituais, que se possível lhe fosse, exterminaria de bom grado a própria consciência, para pagar todas as recordações nela gravadas durante uma de suas peregrinações terrenas. Isto, todavia, não é possível, e não há como fugir à lei sábia que regula a pena idêntica às condições àquela que a outrem tenha sido imposta. A humanidade atual pouco difere da antiga, não obstante os progressos realizados pela ciência em vários setores de atividade. O progresso em que a ciência deve esforçar-se por melhorar a vida terrena, é no campo moral, no entendimento e fraternidade, firmando princípios verdadeiros no sentido da iluminação do espírito, e menos no sentido da destruição. Armas nucleares em nada podem contribuir para a segurança e integridade das nações, porque, sendo comuns a várias delas, a destruição será recíproca, infelizmente. Persistam, então, os homens de ciência, no aprimoramento de seus estudos no sentido do uso da energia nuclear como força propulsora. Isto sim, contribuirá decisivamente para o adiantamento do planeta no século de luzes que se aproxima. Somente para este fim serão seus esforços abençoados por Deus, e meritórias serão chamadas suas atuais encarnações. É preciso acordar no homem a consciência de sua responsabilidade para com seus irmãos terrenos, e voltar para a felicidade destes o empenho que a maioria faz em engrandecer-se a si próprio, na ilusão de que os galardões da terra possam ter alguma cotação no mundo espiritual. Eu digo-vos que não, irmãos meus, no mundo espiritual, onde ingressareis por vossa vez quando a isto fordes chamados, o único galardão realmente apreciado, e que se transforma em luz e felicidade para seus portadores, é aquele que reflete os esforços dos homens no sentido de dar ajuda, assistência, instrução, educação e conforto aos menos afortunados. Esse sim, irmãos meus, é o mais belo galardão que nos é dado contemplar lá no alto, onde recebemos diariamente os milhares de espíritos que regressam da terra. E quantos deles regressam, ai Deus meu, em que lamentável estado, após deixarem bens, fortuna, riquezas e mais riquezas espalhadas por aí. Quem de vós, homens e mulheres que me ledes, gostaria de chegar dessa maneira à morada de nosso Senhor? Certamente nenhum de vós, é claro. É tempo então de começardes o vosso exame de consciência, para que haja tempo de corrigir o que estiver errado, e limpar uma ou outra mancha nela existente. Para vos alertar em tal sentido, irmãos e amigos meus, eu me encontro entre vós trazendo-vos estes conselhos, visto como tempos se aproximam aceleradamente, e depois deles nada mais será possível. O comerciante como industrial, o médico como engenheiro, o advogado como técnico, o parlamentar como governante, o profissional, enfim, de todas as especializações, tem diante de si em todos os momentos, oportunidades de fazer algo em benefício do seu semelhante, quando mais não seja, até por um pensamento de amor, um gesto de bondade, de fraternidade, de tal modo que esse pensamento como esse gesto possam aninhar-se no coração do próximo. Combater o egoísmo, a ambição e o ódio entre irmãos como entre povos, é dever de todos os filhos de Deus. Somente o amor constrói para a eternidade, disse o Senhor Jesus, e nós, seus enviados, o repetimos alto e bom som, porque este é, na realidade, o objetivo de quantos conseguiram permissão para reencarnar uma vez mais, e aqui se encontram completamente olvidados de seu compromisso. Construir para a eternidade. Que coisa magnífica, esta, e que maravilhas aguardam no alto a quantos isto conseguirem. Sabendo-se que só o amor constrói para a eternidade, eu vos concito, irmãos meus, a iniciar sem demora vossa trajetória em tal sentido, amando, ajudando, assistindo os vossos irmãos menos afortunados. Este o conselho e o empenho deste vosso dedicado, irmão Tomé.
A finalidade da Terra. Quando o Criador dos universos intentou dar início à formação da Terra, teve primacialmente em vista estas duas finalidades: fazer deste novo planeta o paraíso da espécie humana, ou melhor dizendo, dos espíritos revestidos de carne, e fazer que aqui se procedesse à formação de messias e profetas, aptos ao desempenho de missões santificantes em outros mundos em preparação.